Certo, então vamos para a segunda aula do nosso curso, aula 2 de 4. E hoje a aula vai ser interessante, todas as aulas são interessantes, né? Mas tem que falar que todas as aulas, eu gosto muito das aulas que a gente preparou aqui, acho que tá dando uma abrangência legal sobre essa questão de jogos e cultura material. E hoje aqui nós vamos falar, deixa eu ver aqui. Só respondendo aqui a pergunta, sim, na primeira aula o que está contando a lista de presença é aquela do e-mail que vocês mandaram, tá bom? A gente vai mandar agora nas próximas aulas esses formulários. Todas as aulas a gente vai ter o formulário, é só clicar ali, responder, e aí já fica tudo certinho, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aula de hoje, o que vai ser nossa aula de hoje? Conforme a gente havia conversado na última aula, hoje, né, novamente teremos dois temas principais aí. O primeiro, que eu vou apresentar, são as mudanças em espaços físicos domésticos, como que os videogames também ajudaram a mudar um pouco essa ideia de essa concepção arquitetônica das casas estadunidenses. E, no segundo momento, a Amanda vai falar sobre o papel da mulher na propaganda dos jogos enquanto jogadora. Então a gente preparou essa aula aqui para vocês, para dar essa ideia tanto da parte física quanto da parte mais social, né, na questão do papel da mulher enquanto jogadora. E vamos lá, né? Vamos para a primeira parte aí dos espaços físicos, o impacto da propaganda e venda de videogames nos lares estadunidenses. Para falar de casa, né, eu vou começar aí pela minha área de formação em arqueologia, porque afinal tem que usar um pouquinho o conhecimento, né, que eu aprendi ao longo dos anos aí estudando arqueologia romana, para a gente poder discutir um pouquinho o conceito de casa, o conceito de espaço doméstico, porque é interessante a gente ver como ele variou ao longo dos séculos, como a casa que a gente tem hoje não é a mesma casa que a gente tinha na época romana, obviamente, não só a questão da arquitetura, mas a questão mas a própria noção do que é um espaço onde mora uma família, onde mora uma pessoa. Isso também variou bastante ao longo dos séculos. Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, um exemplo de uma casa que fica em Herculano. Não sei se vocês conhecem Herculano, a historinha ali de Herculano, porque foi em 79 ou 69, eu sempre confundo, acho que 79 depois de Cristo, houve a erupção do Vesúvio, do vulcão Vesúvio, 79, né? Isso aí, valeu Paulo, valeu Fábio, valeu Tomás. Foi em 79 depois de Cristo a erupção do vulcão Vesúvio, acho que 24 de agosto, uma coisa assim, 24 para 25 de agosto, e soterrou ali as cidades próximas, né? Entre elas, a famosíssima Pompeia. Pompeia, acho que todos vocês já ouviram falar. Pompeia, que foi super importante para a arqueologia, por sinal, porque aí um dos primeiros trabalhos que a gente tem aí registrados de escavação, claro que não a escavação arqueológica científica que a gente vai ter a partir do século XX, mas a escavação aí de ruínas do passado, ocorreu em Pompeia e Herculano, né? Principalmente Pompeia. E aí é aquela coisa europeia, assim, de convidar um monte de gente para ir lá ver, participar, os reis iam lá participar das escavações, enfim. Mas é importante saber que Herculano é uma cidadezinha menor. Para quem vai para Pompeia, Herculano fica antes, né? Então, quando você pega o trem ali de Nápoles, sentido Sorrento, se eu não me engano, primeiro tem a estação de Herculano, e depois tem mais uma, e a outra é Pompeia. Então, fica antes. E é legal porque Herculano é uma cidade que, assim, como as pessoas não conhecem muito sobre ela, não tem muito uma ideia do que é Herculano, a importância dela, é uma cidade que passa batido do ponto de vista turístico, para quem vai para a Itália, para a região ali do sul, porque todo mundo vai para Pompeia,
né? Pompeia é lotada, assim, você vai lá visitar, é lotado, né? Vários e vários turistas ali, é difícil você conseguir tirar uma foto que não apareça outra pessoa, é muito difícil. Enquanto isso, Herculano tá lá quietinha, pouca gente visita, mas que, olha, é maravilhosa, assim. Herculano é menorzinho, então você consegue ver tudo em um dia. Tem pouca gente visitando, então você consegue tirar fotos. É claro, né? Dependendo da época do ano, mas você consegue tirar boas fotos ali sem ter ninguém atrapalhando, né, o seu enquadramento. E eu fui para Itália em 2014 fazer o registro de algumas imagens e vídeos que eu precisava para o meu doutorado, para modelagem 3D que eu realizei durante o meu doutorado. E uma das filmagens que eu realizei foi aqui na Casa della Erma di Bronzo. Eu não sei a pronúncia italiana, mas enfim, a casa do busto de bronze. Eu gravei aqui um videozinho, vamos vê-lo aqui. Isso aí sou eu entrando na casa, né? E é interessante algumas coisas aqui que eu vou apontar depois pela planta da casa, mas eu queria que vocês dessem uma olhada assim no tamanho que é essa casa, né? O tamanho dessa casa romana. É uma casa que está aí há mais de 2.000 anos, ou seja, a estrutura das casas dessa época eram muito boas, ao contrário do que alguns empresários aí que fizeram prédios que desmoronaram, né? Essas casas realmente eram feitas para durar. Aí está a tal da cabeça de bronze, que, que nada mais é do que o rosto com uma parte aqui, não, um busto mesmo. E a gente tem alguns anexos da casa, alguns anexos que eram comuns em toda a casa romana, que por sua vez herdou aí algumas características das casas gregas, né? A gente tem a casa romana e a casa grega eram muito parecidas em alguns aspectos. O interessante é também o seguinte: a domus, que é o nome de casa em latim, né, domus, ela era uma casa de pessoas abastadas. Então, quem tinha dinheiro morava em uma domus. Quem não tinha, morava naquilo que a gente denomina ínsula, que é um bloquinho é um predinho, assim, é um bloco de apartamentos aí, de 3, às vezes 5 andares, com cubículos, né? Apartamentos assim bem pequenininhos, sem divisões internas, e que aí as pessoas menos abastadas, a plebe urbana, morava nessas casas, casas que eram muitas vezes as paredes, não o primeiro andar, não o térreo, né, mas depois os outros andares eram geralmente construídos em madeira, então pegava fogo muito fácil. E lembrando que nessa época não existia eletricidade, então toda a iluminação era feita por lamparinas, por lucernas, lamparinas de óleo mesmo, né? Lamparinas, óleo no caso nessa época azeite, você colocava azeite ali na lamparina, acendia o pavio e ficava queimando ali durante um determinado período. E pensem bem, pessoal, um monte de casa junta, um monte de blocos de apartamentos juntos, que são feitos de madeira e que você só consegue enxergar alguma coisa ali porque tem a sua lamparina acesa, o seu fogareiro ali aceso. Pensem comigo o quanto que isso era problemático do ponto de vista de acidentes, acidentes de incêndios, né? Principalmente. Então era muito comum, pessoal. Incêndios na Roma era uma coisa extremamente comum. A gente tem vários relatos aí em autores da época, né, historiadores, enfim, porque as coisas eram bem próximas mesmo. Se eu não me engano, é o Juvenal que tem ali nas sátiras dele, uma parte ali, ele escreve que de manhã você conseguia abrir a janela do seu apartamento, esticar o braço e cumprimentar o vizinho do apartamento da frente. Então, a distribuição urbana, principalmente em Roma, era bastante
caótica, digamos assim. Então era muito comum ter incêndio, essa coisa que a gente tem, um incêndio do Nero, Nero botou fogo em Roma. Não existem provas de que o Nero tenha botado fogo em Roma, tá? O que era muito comum era que Roma queimava direto. Então existiam até ali o corpo de bombeiro, ali os vigias, né, que eles trabalhavam só nisso, para tentar ali combater os incêndios. Mas enfim, essas eram as casas com vários andares, as ínsulas. Por sua vez, a casa que eu mostrei aqui para vocês, é uma domus, que é uma casa térrea, com no máximo um andar ali. Eu vou mostrar aqui a planta dessa casa que a gente acabou de visitar agora em vídeo. Deixa eu habilitar aqui, tem um negocinho de habilitar aqui no PowerPoint, não tem? Aqui, apontadora laser, isso. Vamos lá. Eu entrei aqui, né? Tava ali na calçada, entrei aqui. Aqui é o corredor principal ali, o falques, que eles chamam, em latim, como se fosse uma garganta assim, que a gente entra, que é o corredor principal. Aí, nele, a gente tem aqui no C e no D, o que a gente denomina por cubícula, se for em plural, cubículo, ou seja, o cubículo. O que era o cubículo na casa romana, na domus romana? Geralmente era o local onde as pessoas dormiam. Por que eu digo geralmente? Porque era multiuso, assim, durante o dia você poderia usar de um jeito, à noite você podia estender ali a sua cama e dormir ali, ou estender alguma coisa no chão e dormir ali. A gente não tem tantos vestígios arqueológicos que comprovem de fato que o C aqui realmente era só um local para dormir. A gente não tem. Então, na arqueologia, quando a gente não tem coisas que corroborem totalmente a sua hipótese, você fala que poderia ter sido, né? Não adianta a gente mentir e falar que era uma coisa, sendo que não tem provas concretas. Então, a arqueologia também trabalha muito com isso, né? A gente trabalha muito com a questão do que poderia ter sido, mas em alguns casos a gente não tem certeza. Então, a gente deixa isso bem claro. E aí, entrando aqui, a gente chega no B. O B, vocês viram aquela abertura no chão e uma abertura no teto. Esse é o átrio, o espaço principal da casa romana. O que acontecia, pessoal? Aquela abertura no teto, na hora que eu filmei lá em cima, ela servia para cair a água da chuva naquela piscininha que tinha ali embaixo, ali que eu mostrei para vocês no videozinho, que é o implúvio, né? Que é onde. Implúvio com plúvio, enfim, era o local onde coletava água ali, uma espécie de cisterna mesmo, para você poder utilizar, já que encanamento ali, sistema de esgoto também era uma coisa bem precária. E quem morava em casa térrea aqui no Domus tinha esse privilégio de ter água dentro da casa dela, água dentro da casa da pessoa, água da chuva. Porque senão, o que as pessoas tinham que fazer? Quem morava nos prédios ali tinha que ir até a fonte pública, que a gente tem várias em Pompeia, algumas em Herculano, e coletar a água que vinha ali dos aquedutos, dos reservatórios próximos ali. Aí passando, a gente tem o E. O E a gente chama de tablinum, em latim, que é o escritório. Era a casa do chefe, era o escritório do chefe da casa. Era ali que ele ficava sentado ali a manhã toda, a tarde toda, recebendo seus clientes, tratando de negócios, enfim, ele ficava ali na mesa dele trabalhando. Aqui no F é uma coisa que não é muito comum, a gente tem em casa romana, mas a gente tem aqui nessa daqui principalmente, que era um poço mesmo, também de coleta de água. E aqui no fundo, nesse G, a gente tem o que a gente chama de triclinium, que é a sala de jantar, digamos assim. Porque aqui ficavam várias mesinhas, os triclina, não os triclinium. Eu confundo o singular com o plural em latim, tá, pessoal? Não é meu forte aí. Enfim, eram várias caminhas, mesinhas, banquinhos, que você encostava um no outro ali, geralmente formando um U. Então eram três, por isso que vem o tri.
E as pessoas jantavam ali. Alguns triclinos eram abertos, que eram os triclinos de verão, e outros eram fechados. Então a gente tem basicamente essa estrutura da casa. E aqui, vocês estão vendo aqui, era a base das escadas, porque essa casa tinha 2 andares, né? Tinha o térreo aqui, mais um, onde as pessoas também poderiam dormir. No triclínio a gente não tem, obviamente, o andar de cima nessas casas aqui, porque desmoronou, enfim, era tudo de madeira, e madeira é algo que não sobrevive muito bem no tempo, né? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, pessoal. No período romano, a casa não era a concepção que a gente tem hoje. Por que eu estou falando isso? Porque ó, é o seguinte, digamos que eu sou o cliente, né? Eu estou devendo dinheiro, sei lá, tô falando, eu quero montar um negócio com o dono dessa casa aí. Vai ver que esse dono dessa casa, sei lá, tinha um armazém no porto ali, né? Já que Herculano era uma cidade portuária. Então, digamos que o dono dessa casa tinha um armazém ali e eu queria tratar com ele. Então eu vinha ali, né, todo feliz na manhã, eu andava aqui pela minha calçadinha, eu chegava aqui na porta e a porta sempre estava aberta durante o dia. Então eu entrava nessa porta e qual era a primeira coisa que eu via quando eu entrava nesse corredor? Que é o que a gente viu naquele vídeo que eu passei para vocês. A primeira coisa que a gente vê é o fundo da casa. A primeira coisa que a gente vê é o escritório do chefe dessa casa, do Dominus, né? Dominus, o Senhor, por isso que vem Domus, a casa, que ele ficava ali. Então, a casa romana, o espaço doméstico romano nessa época, ele não era privado, ele não era. É muito diferente da noção que a gente tem, né? Hoje em dia você não fica com a porta aberta da sua casa o tempo todo para qualquer pessoa entrar. No período romano, sim. Então, a casa, a noção de privacidade nessa época não existia como a gente tem hoje. A casa ela era feita, a circulação da casa era feita para deixar bem claro para a pessoa que entrava quem era o dono dessa casa e que era uma pessoa importante. Você tinha que ir lá tratar os seus negócios com ela. Do mesmo modo, aqui no átrio, havia vários enfeites aí que reforçavam, que legitimavam a importância do dono dessa casa. Poderia ter retratos ali, ter utensílios, por exemplo, vasos de prata, ou vasos com alguma cerâmica importada de algum pintor famoso grego, ia estar ali. Por quê? Porque com isso, na hora que você entrava na casa, você já ia saber, nossa, estou aqui, né, conversando com alguém de uma família super importante romana aqui, alguém que tem muito poder aquisitivo, alguém com quem eu tenho que lidar, e é por isso que existe o patronato aqui, né? Eu era cliente desse meu patrão, né? Eu aqui, no caso, eu a pessoa mais pobrezinha ali, querendo lidar com ele, com os negócios. Então, era um cliente dele. Essa é uma noção que se manteve durante o Império Romano. Essa questão de uma casa pública, não uma casa privada como a gente tem. Vamos dar um salto no tempo e vamos chegar aqui no Brasil. Brasil colônia. Brasil colonial, aí, Brasil pré-colombiano, não, pré-colombiano não, ô louco, Brasil colonial, desculpa pessoal, tô confundindo os termos aqui, Brasil colonial. Um tipo de casa muito comum aqui no Brasil colonial, durante o século XVII, início do século XVIII, era o que a gente chamava aí de casa que a gente chama de casa de porta e janela. Olhem aqui também, pessoal, a configuração dessa casa de porta e janela. Como ela é diferente. Como ela é curiosa. Porque, olha, a gente está aqui na calçada. Tô na calçada. Aqui tem uma porta, uma janela. Não, aqui é a janela, enfim. Aí eu entrei na casa. Entrei na casa. Pum. Entrei na casa, tô na sala. Beleza, tô na sala.
posso ser recebido pelo dono, pela dona da casa, até aí tranquilo. Aí alguém, sei lá, alguém fala, ó, vai ver lá na varanda alguma coisa, ou então vai lá na cozinha buscar alguma coisa para você comer. Olha que diferente pra gente, né, pessoal? Porque para a pessoa chegar na cozinha, ela necessariamente tinha que passar por um corredor aqui, né? Um corredor que era formado pelo quarto. Ou seja, para a pessoa chegar na cozinha, ela tinha que passar por dentro do seu quarto, do quarto do dono da casa aqui, dessa casa colonial, para depois chegar na varanda, e a varanda e a cozinha eram juntas, porque geralmente era um ambiente também um pouquinho aberto ali aos fundos da casa. Então notem que engraçado que é isso, que interessante, né? Porque a noção de privacidade também não existe aqui no Brasil colonial. Você tem uma casa. Na verdade, no Brasil colonial quase não existia nada dentro de uma casa, né? Você, a pessoa que tinha uma cama já era considerada rica, né? Então, os móveis eram bem poucos, enfim. E, além disso, você não tinha essa noção de privacidade. A pessoa chegava na sua casa, na sala, para ela chegar na cozinha, ela tinha que passar pelo seu quarto. É algo que hoje em dia é bem estranho, porque se você recebe visita na sua casa, geralmente, né, quando você tá ali, você até fecha a porta do quarto ali para a pessoa não ver a bagunça ali, se você não arrumou o quarto, enfim. A gente tem esse costume de fechar as coisas, ou então falar, não repara a bagunça, né? Enfim, hoje em dia a gente tem uma separação bem clara dos espaços que o visitante pode ver na minha casa e aqueles que não pode ver, né? O quarto, por exemplo, é uma coisa extremamente íntima na nossa sociedade hoje em dia, na nossa concepção. Nessa época, não. Nessa época também todo mundo dormia no mesmo cômodo aqui, né? Se tivesse 7 pessoas morando nessa casa, 7 pessoas iam aí ou dormir nesse quarto, ou iam se ajeitar aí pela sala, enfim. Isso, bom, essa coisa de dormir em vários cômodos também não é só uma coisa do Brasil colonial, né? A gente tem isso até hoje, enfim. É, a própria família do meu pai é de Minas Gerais, eles moravam numa casa assim também bem não abastada, né? No meio da roça ali mesmo. E era assim, porque eram vários filhos que os meus avós tinham, e chegava à noite, alguém dormia na cozinha, alguém dormia ali perto do quarto, banheiro não existia dentro, né? Banheiro também é uma conquista aí recente. Geralmente os banheiros ficavam do lado de fora, aqui também, no caso romano ali, você tinha ali o pinico ali, né? Que você depois descartava, enfim. Mas é, algumas coisas não mudaram, dependendo da região que a gente visita aí, dependendo também do contexto socioeconômico, algumas coisas não mudaram, mas a gente tem aqui no dia a dia, então, essa questão da, da visitação aí. Pode ser que a pessoa não necessariamente ia visitar a cozinha ali, né? Mas poderia passar. Por exemplo, se você tivesse alguém que trabalhasse para você, pedir para a pessoa ir lá buscar alguma coisa para você trazer aqui para comer, então também poderia passar a pessoa teria que passar por aqui. Enfim, o mais importante aqui é notar que tanto na casa de cima quanto na de baixo aqui, a de baixo já mudou um pouquinho, né? Meia morada aqui, que é uma casa que tem um corredor, que o quarto já está separado. Então a gente já consegue ver um pouquinho essa diferenciação, já ter uma noção melhor de privacidade, que ela vai mudando. Mas aqui em cima, principalmente aí bem no começo do Brasil colonial, era muito comum ter esse tipo de estrutura que você deixava de ter a sua privacidade, né? Se eu não me engano, acho que uma vez uma amiga me falou que no Louvre, quando ela foi visitar ali, acho que os cômodos também eram assim, era uma coisa muito comum, você ter que passar por dentro. A gente vê isso em filmes, né, de época, as alcovas ali, enfim, que as pessoas passavam um por dentro do quarto do outro para poder chegar ali. Aí tinha aquelas questões de assassinato, assim, que quem será que matou? Porque ele entrou ali pela porta secreta, enfim. Então, essas coisas foram aí
se mantendo ao longo de muitos séculos, essa questão de privado e de público. Isso foi mudando bastante. Vamos dar aí mais um salto temporal. Vamos lá, pessoal. Aqui eu já quero chegar mais ou menos onde eu pretendo nessa minha parte da aula aqui, que é a casa americana. O que vai acontecer, pessoal, no fim ali do século XIX, início do século XX? No fim do século XIX, a gente vai ter as famosas casas vitorianas, com esse tipo de estrutura, uma casa um pouco mais ampla, mas que ela ganha um cômodo que é super interessante, um cômodo que até hoje a gente mantém nas nossas casas, principalmente, assim, né? Ou que a gente tenta manter, que é essa living room, aqui, essa sala de vivência. O que é isso, né? Afinal, o que é isso? Se vocês puxarem na memória, assim, essas casas de filmes de época, as casas do século XIX, finzinho do século XVIII, século XIX, lembra aquelas cenas assim que tá, tipo, a família tá sentada tem um cômodo amplo, a família sentada ali, aí tem alguém lendo para as outras pessoas. Se for um lugar mais rico, assim, a pessoa tem um piano ali que fica tocando para alegrar o clima ali. Muitas vezes tem uma escrivaninha onde o dono ou a dona da casa, alguém importante, enfim, vai ali escrever, vai trabalhar ali, né, para despachar o seu correio, a sua correspondência. Isso é denominado nessa época de living room, essa sala de vivência, essa sala onde a família vai se reunir para fazer algo. E, principalmente, é a sala, por excelência, que você vai receber as pessoas. E as pessoas só vão entrar nos outros cômodos se elas forem convidadas. Não tem como você, por exemplo, chegar aqui, ó, no seu quarto aqui, sem passar pela sala de jantar, enfim, ou seja, são outros cômodos que são coletivos, né? A sala de jantar é um cômodo coletivo. A cozinha é coletiva em parte, assim, mas geralmente a cozinha não é muito um lugar que você visita se você não for convidado, né? Se alguém te convida para jantar na casa dela, a gente geralmente só entra na cozinha quando vai ali ajudar, falar, precisa de alguma coisa, ajudar a lavar a louça, depois que acaba, enfim. Aí você entra na cozinha, mas geralmente não é um cômodo que está aberto para você o tempo todo quando você vai visitar alguém. O que geralmente a gente faz, eu não sei como é na casa de vocês, costuma ser assim, você chega alguém, chega a visita ali, aí essa visita, se você não quer visita, você coloca uma vassoura atrás da porta, né? Não, tô brincando. Você abre a porta ali, recebe a pessoa, e geralmente as pessoas vão ficar na sala de estar ali, na sala de convivência, essa living room, né? Na sala onde você vai poder receber as pessoas, conversar, hoje em dia assistir TV. Se você mora num apartamento, por exemplo, geralmente esses dois cômodos aqui são praticamente o mesmo, né? A sala de jantar e a sala de estar, vamos aqui traduzir isso aqui por sala de estar, praticamente são os mesmos. Existe ali uma separação, a separação que eu digo assim, um espacinho um pouquinho menor ali, para você colocar sua mesinha para jantar, e a sala onde você vai colocar o sofá, a TV, né? E se você mora em apartamento que nem eu, praticamente só vai caber o sofá e a TV ali, não cabe mais nada. Mas tem a mesa de jantar ali ao lado. E antes de a gente chegar na sala dos jogos, assim, o que eu queria dizer é o seguinte:
Essa living room, que desde do fim do século XIX, da casa vitoriana, ela vai ganhando outros aspectos, outras características. Se antes essa casa era aquela casa que você recebia as pessoas para sentar, ler um livro, tocar um piano ali, né? Essas coisas desse tipo. Ali por volta da década de 50, 60, ela vai mudar um pouco. Por quê? Porque na década de 50 a gente vai ter a invenção aí, a chegada da televisão no, na indústria, no comércio, né? Aí no caso aqui a gente está falando dos Estados Unidos, mas enfim, na década de 50 chega a TV aos lares. Pelo menos uma boa parte dos lares americanos chega a televisão. E aí as coisas vão mudar um pouco de, de característica, porque se antes era um lugar onde você lia, agora é um lugar onde você assiste. Você reúne sua família ali para assistir televisão. Você reúne sua família depois com o lançamento do videocassete ali, né? No caso o Betamax, depois o videocassete, o videotape. Você reúne sua família para isso, para você assistir com eles. E aí você recebe a parentada ali, né? Recebe os parentes, recebe os amigos para assistir TV, para ver ali na época ali, não sei se já bom, eu ia falar futebol, mas não existia, o Super Bowl ainda não é dessa época, mas enfim, para você assistir talvez algum filme, algum noticiário, você reunir as pessoas ali na sua casa para poder assistir isso em conjunto. E essa living room, ela vai sendo cada vez mais presente nas casas americanas, inclusive os arquitetos dessa época, da década de 50 e 60, falam ali que as casas mais saudáveis, né, entre aspas aí, elas tinham que ter essa sala de convivência ali. Para você ver a TV, eu falei da TV, mas tem um rádio também, né? Enfim, o rádio veio antes, até o rádio ali, você ouvir, enfim. Mas esses arquitetos falam que tinha que ter essa sala. Porque é uma sala que vai reunir a família, mas na visão deles, assim, principalmente é uma sala que vai inserir o elemento masculino, o pai da família, no convívio familiar. Por quê, pessoal? Ó, década de 50, década de 60. A gente está no período pós-Segunda Guerra Mundial. O pessoal foi para a guerra ali, né? Ficou anos ali batalhando, voltou, né? Aí tá ali a esposa, a namorada, enfim, a gente teve o baby boom. Né? O pessoal voltou ali depois de muito tempo ali, né? Começou a nascer um monte de criança ali. E ao mesmo tempo, esse homem, esse rapaz que voltou da guerra, ele vai ali casar, morar junto, enfim, acho que morar junto, não sei se nessa época era muito comum, mas enfim, ele vai casar, mas ele vai ter que procurar um emprego para poder manter essa casa aí. A gente sabe todas essas questões de hipotecas nos Estados Unidos são seríssimas, né? Então ele vai ter que trabalhar fora para poder manter essa casa. E aí cada vez mais vai acontecer nos Estados Unidos a separação entre homem e mulher. A separação entre o homem que vai sair para trabalhar e a mulher que vai ficar em casa cuidando do lar. Eu sei que existem casos, né? A gente é claro que isso não é uma verdade absoluta. A gente sabe que as mulheres também trabalhavam, mas grosso modo na sociedade estadunidense dessa década de 50, 60, e também uma parte da década de 70, os homens trabalhavam fora de casa, as mulheres ficavam em casa fazendo as tarefas domésticas assim. E aí, na visão dos arquitetos dessa época, as pessoas, as, a, o, as casas se tornavam ambientes femininos, por excelência. Então, o homem, o pai da família, ele era a pessoa estranha dentro da casa. Que coisa.
Por quê? Porque uma vez que a casa era toda feminina na visão deles ali, que a mulher cuidava de tudo, né? Limpava ali, enfim, enfim. O homem só chegava ali para passar o resto da noite, dormir no outro dia e trabalhar. Então, o modo do homem marcar presença na casa, que na visão deles era dele, né? Porque é ele que está pagando essa casa, o cara é um macho alfa, né? Enfim, o que acontece? Na visão deles, né, dessa época, o homem tinha que ter um ambiente para ele ali. Era um direito dele. Ele tinha que se divertir. Então essa living room, essa sala de estar vai cada vez se tornando mais masculinizada também nesse sentido, de ser um ambiente que você vai receber os seus amigos ali para tomar uma cerveja, para assistir uma TV, ouvir um rádio, enfim, enquanto a mulher vai estar ali cuidando da cozinha, né? Às vezes ela recebe as amigas ali, as esposas dos amigos vão ali para a cozinha, ficam ali cozinhando, conversando ali no, entre aspas, local delas, enquanto a sala de estar é o local masculino, por excelência aqui nessa época. E isso vai passando de pai para filho. Filho também, essa noção, essa concepção, enfim, de que a sala de estar é uma sala aí de jogos, sabe, uma sala de divertimento, mas mais masculina do que feminina. Embora você possa reunir a família, nada te impede ali nos fins de semana, mas que saibam bem que é uma área masculina. Assim, quem vai determinar o que você vai fazer nessa sala de estar é o homem, no caso, né? E finalmente a gente chega então no ponto do videogame inserido nessa sala de estar. Porque é o seguinte, a questão da brincadeira, né, do brincar, como funcionava esse brincar nessa época. Era muito comum, e isso vocês também já viram em filmes, já viram em séries, você ter um, um porão na casa. Um porão que você transformava aquele porão numa uma sala de jogos ali. Uma sala de jogos para as crianças. Então ali colocava os brinquedos infantis, enfim, e colocava tudo ali para as crianças poderem brincar. Isso ficava então o ambiente adulto da sala de estar contra o, né, oposto ao ambiente infantil ali do porão, onde as crianças ficavam brincando ali com os brinquedinhos delas. Com a chegada da TV, com a chegada do videocassete e posteriormente com a chegada do videogame, esse porão vai começar a ter cada vez mais um desuso como sala como um cômodo de brinquedos, e isso vai ser transferido para a sala de estar. Não que o porão não pudesse ter a sua TV, o seu videogame, a gente sabe que tem, né? A gente vê isso em filmes, enfim. Mas começa a ser cada vez mais comum você ter isso, ser levado, o jogo para a sala de estar, o jogo eletrônico para a sala de estar. Porque nos primórdios dos videogames aí, né, dos primórdios dos videogames domésticos, existia uma confusão muito grande entre o que é TV e o que é videogame. Isso a gente vai ver na aula de segunda-feira. Como que o videogame fez frente às outras mídias. Porque o videogame, no começo, ele era vendido como um auxiliar da TV, um complemento da TV. Né? Tanto é que a gente tem aí o mais famoso aí, né, por nome, pelo menos, é o telejogo, o telegame. Ele não tem o tele, o prefixo tele à toa. É como se você estivesse transformando a sua TV em algo a mais, assim. É um complemento que você encaixa na sua TV, e como a TV fica na sala de estar, necessariamente ali, né, o videogame vai ficar na sala de estar também. Então as pessoas vão poder se divertir nessa sala de estar também. E aí a gente tem, então, essa separação entre a casa
pública ali, aquela casa que eu mostrei para vocês, a romana, a brasileira no início da colonização, e a casa privada agora, né? A casa que a gente tem do 1950 para cá, essa casa em que você recebe as pessoas ali, mas elas ficam no ambiente próprio delas, elas não ficam mais passando pelos outros ambientes, porque a própria arquitetura foi mudando, a arquitetura foi construindo um ambiente próprio para a diversão, um ambiente próprio para os jogos, um ambiente próprio para videogames. E se você for pensar de outra maneira também, isso trazia mais segurança para os pais, né? Porque apesar de ter os fliperamas que a gente conversou ali, as lojas de fliperamas que a gente conversou na aula passada, muitos pais não queriam que os filhos frequentassem esses ambientes, mesmo que fossem um pouquinho mais seguros do que o bar, enfim. Então, o videogame é uma maneira de você deixar, fazer com que essa criança fique dentro de casa, né? É claro que por períodos aí, né? Não é o tempo todo dentro de casa como hoje em dia, praticamente, assim. Porque para pensar, eu tive videogame desde criança, desde os meus 7 anos eu tinha videogame, mas eu sou também de uma época em que a gente brincava muito na rua. Ainda era possível brincar na rua aqui em São Paulo, pelo menos. Então eu joguei muita bola na rua, enfim. E o videogame era apenas aquele momento assim de mais de fim de semana, eu diria. Porque não é igual hoje em dia que você compra um jogo na Steam e tá lá para você. A gente dependia muito de videolocadoras, né? As locadoras de jogos, assim, que eu sinto muita saudade, tenho um carinho enorme. Que o que acontecia? Eu só ia alugar fita na sexta-feira. Né? Eu chegava da escola ali, ia falar pra minha mãe, nossa, hoje é dia de alugar, vou lá no Roberto, ali, que era a locadora do Roberto, que era perto de casa ali. Vou lá no Roberto alugar. Aí chegava lá, você alugava acho que 2 ou 3 fitas, uma coisa assim, e você só devolvia na segunda, na terça, acho que na segunda. Então eu passava o fim de semana jogando, porque a gente não tinha. Era difícil você ter jogo em casa, porque é caro, né? Você poderia ter uma versão alternativa ali, né? Mas mesmo assim era caro, a gente costumava alugar. Então, mas isso, durante pelo menos a minha adolescência, não me fez deixar de frequentar a rua, enfim. Como hoje em dia é menos comum você ver pessoas brincando na rua por N questões que a gente tem, pelo menos nas cidades, nas capitais aí brasileiras, né? Para encerrar aqui a minha parte, vou deixar aqui uma ilustração de um ambiente, de uma sala de estar, uma propaganda dessa revista aí, Mechanics Illustrated, de 1975, com o pai e o filho jogando o Odyssey, e vendo aqui, né, pessoal, que nas propagandas aqui, pelo menos isso aqui é uma propaganda de uma revista, a gente tem novamente aí o pai e o filho que estão no ambiente masculino, né, um ambiente sala de estar, né, o pai e o filho ali sentado no carpete jogando, um pai e filho branco. Nas propagandas dessa época é muito raro você encontrar uma pessoa negra participando de propaganda de videogame. Então foi vendido o videogame, como eu disse na última aula. Ele é vendido, a meta dos caras para vender videogame nessa época é a família ali de classe média alta branca. É essa família que vai comprar a casa no subúrbio, né? A casa que já vai ter ali uma sala de estar legal para ela colocar as coisas ali, para ela se mudar para lá. É essa família que vai alavancar as vendas dos videogames. Então, não se enganem aí que videogame também, a indústria do videogame cresceu muito na base do preconceito também, tá? Não é imune, assim. Todo objeto de pesquisa é passível de crítica. A gente tem que ter isso em mente também. Que é legal jogar videogame? Eu adoro jogar videogame. Mas vamos também fazer aqui a crítica ao videogame, enquanto console, enquanto indústria, e o que eu acho que falta muito
enquanto jogadores. A gente tem a cultura gamer, aí, entre aspas, aí, dos jogadores, talvez uma das mais tóxicas que a gente tem no mundo aí, né? E a gente vai ver também como essa cultura masculinizada, essa cultura gamer aí, influenciou no papel da mulher, né? Que é o que a minha colega Amanda vai trazer para vocês a partir de agora. E aí a gente retoma aí no finalzinho para poder tirar as dúvidas e a gente conversar mais sobre todos esses assuntos que a gente conversou até agora. Os meus colegas estão já coletando as perguntas que vocês fizeram e a gente vai conversar melhor aí no finzinho da aula, tá bom? Então deixa eu parar aqui de compartilhar. E passo a bola aí para Amanda. Amanda, fica à vontade aí. Muito obrigada, Alex. Deixa só eu colocar aqui para compartilhar também. Oi? Tá indo aqui, deixa eu ver, tá carregando. Agora foi. Ok. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre como a mulher era vista enquanto jogadora e como ela era representada em todas essas propagandas. O Alex já deu uma introduçãozinha de como seria a sala de estar. Então, na verdade, o slogan da Atari era que o videogame era um divertimento para toda a família. E aqui a gente vê duas fotos da mesma revista que o Alex pegou, inclusive são muito parecidas, que é a família perfeita jogando videogame. Só que, calma lá, tá faltando alguma coisa, né? A gente não vê a mulher. Existe. E qual seria o estereótipo desse jogador? Seriam os dois homens da família, né? O homem e o menino, o garoto, brancos, classe média, porque para ter uma sala bonita como essa, né, provavelmente classe média alta, heterossexuais, e a mulher, provavelmente, para as pessoas na época, como não eram todas, como a gente conhece, estava na cozinha, fazendo a comida para servir aos dois que estavam jogando. Mas a gente sabe que isso não é o que normalmente acontecia, era isso, mas existiam mulheres que também saíam para trabalhar, etc. Bom, e o Atari? O que o Atari tem a ver com isso? No máximo, a gente via nas propagandas a menina vendo, a irmã vendo o irmão jogar, mas nunca a gente via a menina no controle. Ou então a namorada vendo o namorado jogar. Algo nesse sentido, é um clássico exemplo. Eu adorei essa imagem, eu tirei ela do... Vocês podem ver aí o site chamado Polygon, e o artigo é chamado No Girls Allowed. E, enfim, por que eu gostei tanto dessa imagem? Porque a Atari não pensava nas mulheres. Eram todos desenvolvedores homens, a maioria, a maior parte do tempo da Atari eram homens que desenvolviam os jogos, e não tinha por que pensar na mulher. Não é que fosse algo pensado, algo que eles quisessem fazer, pelo menos os desenvolvedores. Mas as propagandas faziam isso, faziam com que fosse direcionado para esse público masculino. A primeira mulher que compôs o time dos desenvolvedores da Atari, o nome dela é Carol Chan. E ela defende a empresa porque ela disse que, na verdade, eles nunca pensaram em um jogo para gêneros, para um gênero específico. Mas acabou acontecendo que as propagandas fizeram esse direcionamento muito claro entre esses públicos específicos. A mesma desenvolvedora também fala que existiam dois andares diferentes na empresa. Um para jogos voltados para a família
e outro para os jogos com as máquinas de moeda. Então, um era para o console, Atari, e o outro era para as máquinas de moeda. E o que eu achei interessante é que ela falou que eles não se comunicavam. Por quê? Como o Alex explicou na primeira aula, era um público diferente, era para bar, ou então eram ambientes completamente diferentes, mas mesmo assim, gente, eles trabalhavam na mesma empresa, desenvolviam jogos, faziam a mesma coisa e não se comunicavam. Detalhe, todos homens, só tinha uma mulher. Então, obviamente, a gente não vai ver a mulher sendo pensada, algo sendo pensado para ela. Opa. E aí a gente se pergunta, né? Então, já que não tem uma coisa tão voltada para a mulher assim, como que ela é representada? Ela é representada nas propagandas. Claro, obviamente, muito sexualizada, mostrando os seios, mostrando as pernas, como uma acompanhante do rapaz, como a gente pode ver na segunda imagem, ou então, na primeira, num pôster de um jogo. Sempre a mulher tendo que ser resgatada, a mulher sensual, e que precisa da ajuda daquele homem bravo e corajoso para retirá-la de situações adversas. E, enfim, não é de hoje que as mulheres sofrem preconceito, inclusive por estar em cargos ligados a exatas. Para vocês terem noção, voltando a Carol Shen, eu sofri não, mas eu senti essa diferenciação quando eu mesma fui. Olha, nós estamos em 2020, eu fiz a matéria na USP, na Politécnica da USP, em 2019. E mesmo assim, a maioria das pessoas eram homens. A minha turma eram 30 pessoas, eram, sei lá, 25 homens e 5 mulheres, ou menos, das que iam. E por que isso? Só porque é tecnologia? Por que as mulheres não podem estar na tecnologia? Por que as mulheres não podem estar em áreas das exatas? Elas podem. Agora, muito mais, elas estão muito mais, mas antes era algo visto como homem que tinha que fazer. A tecnologia era algo muito difícil para as mulheres fazerem. A área das exatas era muito difícil, já que elas tinham que ser donas de casa. E isso é um absurdo, claro. Mas tudo bem. Então, como elas eram representadas? Da forma que eu falei para vocês. Completamente hipersexualizada, tendo que ser salva e etc. Isso aqui, gente, essas duas imagens, são as mais tranquilas que eu encontrei. Mas, assim, a próxima, tirem as crianças da sala, porque... Claro que eu não coloquei as mais chamativas por motivos óbvios, mas era bem complicado. E as próximas... E o corpo da mulher sendo colocado dessa forma, na década de 80 e 90, era algo bem complicado na época, porque até então eram conservadores, né? Era realmente para chamar a atenção. E, enfim, a hipersexualização das mulheres acontece desde sempre. Enfim, desde o Atari até os dias de hoje, em diversos tipos de jogos. Na verdade, a gente tem até um termo muito complicado utilizado para isso, para quando o desenvolvedor ou então a produtora quer agradar o público, que a gente chama de fanservice, quando a mulher está cheia de curvas e tudo. Mas é para agradar quem? Para agradar qual tipo de público? Claro que é para agradar o público masculino. Enfim, para agradar esse tipo de público. A própria Lara Croft, em Tomb Raider, que a gente já conversou sobre ela foi mostrada na primeira aula do curso, que ela é completamente hipersexualizada. Então, isso não é de agora. Ah, isso foi coitado do Atari. Não foi só o Atari que fez isso, não foi só na era do Atari que isso acontecia. Acontece ainda nos dias de hoje. E aí, a Lara Croft, ela foi completamente hipersexualizada, tá de regata e shortinho, e eu me pergunto, pra quê, gente? Pra que tudo isso? Meu Deus, é porque vende. Né? Aí tem aquela desculpa de porque vende. Eu me lembro muito de comerciais de cerveja.
que eram aquelas mulheres lindíssimas e tudo, abrindo uma cerveja, se deliciando. E para atrair qual tipo de público? Continua sendo o público masculino, como se mulher não bebesse cerveja, mas tudo bem. Aqui a gente tem alguns exemplos atuais. Gente, chega a ser vexatório, assim. A mulher, quando joga isso, ela fica se perguntando, o que é isso? Por que tudo isso? Eu tenho que ser assim? O meu corpo tem que ser desse jeito? Então, quer dizer que esse é o corpo ideal e eu preciso alcançar esse corpo para poder ser mulher? Aí, isso se torna um problema. Porque já não basta a mídia, já não basta tudo que a gente sofre todos os dias, pressão social, pressão da família. Aí tu estás num momento de divertimento, num momento de lazer, jogando, e tu te deparas com essas criaturas para poder escolher o teu personagem. Chega a ser triste, de verdade. Porque a gente sabe que isso é um padrão que a maioria das mulheres não tem, não é assim, não são assim, não precisam ser assim. E vocês podem perceber, elas têm o mesmo estereótipo. As três são brancas, têm curvas muito acentuadas, são completamente malhadas e só muda a cor do cabelo. Não precisa disso. Não precisa ser assim. E agora vocês podem falar, Amanda, colocaste só os personagens do Street Fighter, é porque tu não gosta, tá sendo inimiga da oposição, é porque tu não gosta de Street Fighter, por isso que colocaste. Não, gente. Queria eu estar errada e só não gostar de Street Fighter. Pelo contrário, eu gosto muito. No Mortal Kombat também acontece a mesma coisa. Detalhe, aqui nem o cabelo muda, só muda a cor da roupa. Nós temos 3 exemplos de personagens do Street Fighter, do Mortal Kombat, que também é hipersexualizada da mesma forma, se vocês forem ver, é muito parecido aqui. E aqui não muda nem o cabelo. Então, assim, eu pergunto para vocês para quê? Esse exemplo é o que mais choca, é o mais chocante, porque é de luta, né? Então tem todo aquele estereótipo masculino da luta e tudo, para colocar a mulher na pessoa tá pelada. Na verdade, esse é o ponto. Mas vamos lá. Vamos defender aqui o Mortal Kombat. Agora, nos mais recentes, eles já tiveram o cuidado de colocar a mulher com um pouco mais de roupa e tudo. E é até engraçado, porque tem uma delas que eles colocaram até de burca, mas tudo bem. Mesmo assim, não tira todos os outros anos que as mulheres foram hipersexualizadas nos videogames de luta. Ai, Amanda, mas tu estás exagerando. Será que não é exagero? Também não é tudo isso. Agora pronto, tudo virou mimimi, tudo a gente não pode falar mais nada. Como é que eu sei que a personagem está sendo hipersexualizada? Para mim, por exemplo, talvez não esteja sendo. Aí é que vocês se enganam. Não tem isso de pra mim, talvez. Não, gente, é só vocês olharem. Por exemplo, eu adorei essa frase. Como saber se a personagem é hipersexualizada? Coloque um homem fazendo a mesma pose que ela. Chega a ser bizarro, gente. Sério. Olha só o homem fazendo a mesma pose que a mulher. É hilário, é cômico. Então, se ficar ridículo, é porque vocês já sabem que a mulher foi hipersexualizada. Eu estava fazendo algumas pesquisas sobre esse assunto, eu me interessei muito, obviamente, porque é meu lugar de fala. Eu já, enfim, joguei diversos jogos, jogo desde criança. Acho que a primeira vez que eu peguei um videogame eu tinha 3, 4 anos, foi o Nintendo 64. E esse foi um assunto que me interessou muito. Então, eu pesquisei muito para dar essa aula para vocês hoje. E me deparei com isso aqui. Baioneta é a valesca popozuda que a gente precisa. Gente, parece piada, né? Isso tá num blog de jogos.
E vocês acham que esse artigo, ele foi produzido por um homem ou por uma mulher? É claro que foi redigido por um homem. E aí eu pergunto para vocês, será que é exagero? Gente, olha o cúmulo que a gente chegou. E esse artigo não é antigo, tá? Eu tive que tirar o nome do rapaz ali para não levar processinho. Mas eu fiquei escandalizada quando eu li o título. Mas aí eu pensei, não, talvez não seja isso, né? E talvez ele esteja defendendo ou tentando desmistificar. Eu espero que não seja exatamente isso que ele quer dizer, né? E até que no final, no começo do artigo, ele conta sobre a hipersexualização das mulheres, ele conta que a gente precisa ter cuidado com isso, que agora os jogos precisam ter mais cuidado com isso, e que o jogo foi muito atacado porque ele hipersexualizava a mulher e tudo. Eu falei, nossa, agora ele está indo pelo lugar certo, né? Estamos vendo que ele está acertando. Aí ele fala, entre aspas, a erotização é o símbolo de quando ela é forte. Hã? Como assim? Então quer dizer que quando ela tá pelada, ela fica forte. Não tô entendendo. E todo o resto do artigo, ele esquece essa parte da erotização, diz que ela fica forte quando tá pelada, e vai começando a falar dos pontos positivos e dos pontos negativos do jogo e deixa pra lá. Então vamos analisar essa frase. Baioneta é a valesca popozuda que a gente precisa. A gente quem? Eu não preciso. Eu não preciso da baioneta sendo a valesca popozuda. Então a gente acaba indo para o mesmo caminho. A gente, quem é que precisa? São os homens. E eu nem sei se eles precisam mesmo. Talvez sim, talvez não, não sei. Mas, como o próprio rapaz também diz no artigo, é o que dá dinheiro. Então, quer dizer que utilizar o corpo da mulher sendo erotizado dá dinheiro. Então, se dá dinheiro, continua fazendo. Não, gente, tá errado. Não é porque eu tenho um rim que eu vou matar outra pessoa, sei que o rim dela é valioso, vou matar ela para poder vender no mercado negro. Não é assim que funciona. Então, o que a gente tira de tudo isso? Gente, é preciso, sim, conversar sobre isso, falar sobre heterossexualização, mostrar para os designers, para os produtores de jogos, que não precisa, para se fazer um jogo bom, não precisa ter mulher pelada. Para se fazer um jogo bom, não precisa que as mulheres tenham milhares e milhares de curvos. Você precisa investir numa história boa, você precisa investir em controles bons, você precisa investir nisso, em jogabilidade. Claro que também precisa da parte visual, mas não para utilizar o corpo das mulheres para isso. Bom, agora que eu já descarreguei toda a minha fúria, vamos voltar para falar do Atari. Essa aqui é uma foto que eu tirei desse livro aqui. E ela aparece como foto do ano da revista Life, de 1982. Bom, o que a gente vê nessa foto aqui? O homem, os homens no centro da foto e as líderes de torcida embaixo. Por quê? Porque elas estão festejando a vitória dos homens, dos jogadores, do perfil masculino, do herói bravo que salva mulheres. Elas estão como líderes de torcida para torcer por eles. Olha que maravilha, olha que mágico. Não, gente, não é assim. Claro, a gente pensa, Amanda, mas isso mudou, Amanda. Isso é de 1982. É claro que mudou. Pois é, não mudou muito, não. Já vou falar para vocês do porquê que isso continua ainda
no imaginário dos homens, no imaginário das mulheres, na cultura, porque é muito difícil, você precisa de muito tempo para mudar isso, para mudar uma cultura, para mudar uma forma de pensar. Você precisa de várias gerações. E 1982, não é tanto tempo assim, se a gente for para pensar. Para uma mudança radical de cultura, não é tanto tempo assim. Precisa de tempo, precisa de muito tempo. Bom, então, agora vamos para o jogo que foi classificado como a sensação das mulheres, como feminino, Miss Pac-Man. Prestem atenção nas cores dessa máquina. A máquina inteira praticamente é rosa. Se dependessem de mim para jogar esse jogo, eu ia passar muito longe dessa máquina. Primeiro, porque eu odeio rosa. Segundo, porque olha isso, gente. É uma bolinha rosa, uma bola amarela com um sapato rosa. Que diabos? Eu ia preferir 1000 vezes explodir uns monstros, uns alienígenas no Space Invaders. Com toda certeza, eu digo para vocês, se eu tivesse viva, na década de 80, eu ia preferir explodir alienígena. Com toda certeza. Então, vamos lá. Tudo bem. O jogo foi um sucesso na época, era o jogo favorito do público feminino. E aí, perguntaram para as mulheres por que o jogo fazia tanto sucesso. E elas respondiam porque era muito fofinho, porque a bolinha era muito fofinha, quando ela abria e fechava a boca, os sons eram muito atrativos e tudo. Então, esse virou o jogo da mulher. Se você era mulher, você só podia jogar isso. Se quisesse outra coisa, não podia. Não dava, que não era para você. E aí, nasceu o símbolo. Esse foi o primeiro símbolo, femme fatale, dos jogos eletrônicos, dos jogos. E por isso que é um jogo feminino. Porque se vocês forem ver a Miss Pac-Man, ela também é estereotipada como sexy, como tendo curvas. Gente, olha essa perna. É uma bolinha amarela. Nem eu tenho essa perna. Mas a bolinha amarela tem. Olha esse salto. Eu quero que vocês vejam como foi a construção do jogo para que a mulher pudesse gostar. E aí eu pergunto para vocês, será que eram as mulheres que gostavam por conta própria? Ou se eram impostos esses vários códigos, esses vários significados para que ela gostasse? Não era, será, uma imposição da propaganda dizer, este jogo é para mulher. Este aqui é para você. Ou foi a própria mulher que falou assim, não, eu gosto disso aqui. Eu gosto dessas pernas maravilhosas torneadas. Eu quero jogar esse jogo aqui porque é muito show, é muito rosa, é muito bacana, tem um monte de moranguinho. Eu quero isso aqui. Claro que não, gente. A propaganda, obviamente, influenciou demais a escolha das mulheres pelo Miss Pac-Man. Até o layout. O layout é rosa. E assim, não são todas as pessoas, eu não vou colocar nem como mulher ou como homem, que tem senso crítico. As pessoas são levadas na política, são levadas pelas propagandas políticas, são levadas. Então, se eu tiver um joguinho rosa, um moranguinho, cerejinha, e uma pessoa, uma propaganda falando que é legal e que a mulher vai gostar, provavelmente as mulheres vão gostar. A mesma coisa aconteceu com os homens. Se eu tenho uma propaganda falando que o jogo é para homem e para o seu pai, o menino e o pai, é provavelmente isso que vai acontecer. A exclusão vem por consequência. Tudo bem. Mais um pouquinho de ódio, que eu já me expressei aqui para vocês. E o que mais que a gente tem para dizer? No final, a Atari voltou atrás. A empresa voltou atrás e falou assim, não, nós produzimos jogo para a família. É para todo mundo. Para todas as idades. É para ficar na sala de estar. É para o pai, para a mãe e para os filhos jogarem. E eles já mudaram um pouco esse discurso. Mas calma lá, por que isso aconteceu? Porque nós tivemos os jogos multiplayer. Para
uma pessoa jogar um jogo multiplayer, ela precisa de outra, não é verdade? E aí ficou popularizado os jogos de 2 e 3 pessoas. Ah, agora lembraram da pessoa que estava faltando, né? Da mulher. Sim, para jogar 2 e 3 precisa de pelo menos uma outra pessoa aí que tem que ser a mulher. Quando só tinham 2 homens na casa normalmente. Então quer dizer que a mulher agora é lembrada, exatamente. Porque eram jogos multiplayers e precisava de uma segunda ou terceira pessoa para jogar. Mas lembrando que o player 1 sempre era o homem, tá? Gente, é clássico. Enfim, não, quem sou eu para dizer? Vocês sabem que até hoje essa brincadeirinha tem do player 1, que quem controla o controle e tudo, etc. Quem vocês acham que fazia isso? Claro que era um homem. Então, não mudou muita coisa. O player 1 continuava sendo o homem, continuava sendo o principal, e a coadjuvante ali para poder ajudar o player 1 a jogar era a irmãzinha dele. Olha que divertido isso aqui, não. E o que mais? Ah, não, Amanda, isso é coisa do passado. Tu estás, sabe, com uma mente tão fechada. Isso não existe mais. Agora as mulheres podem fazer o que elas quiserem. Agora o mundo é outro. As mulheres são livres, elas podem jogar o que elas quiserem, elas podem só baixar e jogar, acabou. Muita coisa já mudou, gente. Claro que muita coisa já mudou. Só que não é bem assim. Vamos lá. E nos anos 2000? E a mulher? Quero que vocês olhem para essas 2 imagens. E eu desafio vocês a encontrar uma mulher. Eu vou dar 5 segundos. Tem uma bem aqui. Olha só. Essa guerreira aqui me representa todas as mulheres que gostam de jogar videogame. Meu bem, eu não sei qual é o seu nome, mas muito obrigada. Obrigada por estar nessa foto, porque você é a única. E por que eu tô falando isso? Porque a Lan House foi o que foi transformado os arcades. Antes eram os arcades e agora, nos anos 2000, viraram as Lan Houses. Qual a diferença aqui? A diferença é que ao invés de vários jogos únicos, você tinha um computador que você podia jogar quantos jogos você quisesse. Se vocês forem parar para analisar as 2 fotos, qual é o estereótipo do jogador? Branco, hétero, classe média, porque uma lan house, meus amores, era muito caro. E, enfim, esse era o mesmo estereótipo. O mesmo estereótipo de 1970, quando nós tínhamos o pai e o filho jogando juntos. A única diferença agora é que agora eles jogam com os amigos. E se vocês forem perceber, a menina aqui apresentada está olhando os homens jogarem. Não é mesmo? Esses ambientes, eles eram ambientes extremamente masculinos. Extremamente masculinos. E eu vou contar uma história para vocês. Uma história minha. Foi o seguinte. Eu devia ter por volta de 11, 12 anos. E, obviamente, gostava muito de jogar. Counter-Strike, Gunbound, Cabal, Grand Chase, Ragnarok. Eu posso dar uma lista imensa de jogos que alguns eram denominados femininos e outros nem tanto. Por exemplo, RF, enfim, o próprio Counter-Strike. Tudo bem. Obviamente, eu me comunicava com as outras pessoas, porque já tinha tido o boom dos jogos online, só que eram pessoas do Brasil, né? E aí a gente tinha modos de falar com essas pessoas do nosso clã, era o TeamSpeak na época. E o meu sonho dourado era
participar de um corujão numa lan house. Amanda, o que diabos é corujão? Não é da minha época. Gente, corujão era quando você pagava um pacote, e obviamente era mais barato, para passar a madrugada jogando na lan house com seus amigos. Só que eu tinha 12 anos. Ah, Amanda, era por isso? Não, não era por isso. Os meus amigos iam pro corujão. Ilegal? Ilegal, claro. Ninguém sabia que eles estavam lá, porque não podia, óbvio, não podia menor de idade. Mas por que que a Amanda não ia? Por que que a Amanda nunca foi convidada para um corujão? Porque a Amanda era mulher. Aí, Amanda, então rolava coisa pesada ali naquela lan house. Não, era só jogo, só jogava. Eu acompanhava o corujão da minha casa. O pessoal estava lá no corujão e eu estava em casa. Era porque eu era mulher. Simples assim. E teve uma vez que o meu computador pifou. E aí eu falei, poxa vida, eu como uma boa gamer, como boa viciada que sou, não posso ficar sem computador nenhum dia. Então falei, mãezinha, pelo amor de Deus, misericórdia de mim, me dê dinheiro para eu ir na lan house. E assim ela me fez. Me deu um dinheirinho. Eu fui na lan house. Eu entrei na lan house. Eu já devia ter de 13 para 14. Todo mundo me olhou. E o cara perguntou para mim, é para imprimir documento, moça? E eu olhei para ele e falei, não, me veja um jogo, por gentileza, Grand Chase, bem aqui nesse computador 5, que é o melhor. Ele olhou para minha cara, abriu o jogo lá para mim, perguntou, você sabe? Falei, amigo, sei, obrigada, não precisa, valeu. E fiquei jogando a tarde inteira. O que isso quer dizer? Quer dizer que era algo tão surreal, mas tão surreal. Uma mulher apareceu lá dentro que eles já ficaram até nervosos. Gente, agora imagine. Isso foi em 2006, 2007, não me lembro. Imaginem na década de 80. Agora nós podemos ser um pouco transgressoras. Eu nunca fui muito... Me manda, eu tô fazendo, não. Mas imagina o que as mulheres já sofreram para poderem jogar videogame. Enfim, o que eu tinha para dizer era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem colocar aí no chat que eu vou ler e vou responder. E na nossa próxima aula, o Alex vai falar um pouco sobre a consolidação da identidade própria dos videogames frente a outras mídias. E eu vou falar... Opa, desculpa, ao contrário. Eu vou falar sobre a consolidação da identidade própria dos videogames frente a outras mídias. E o Alex vai falar sobre a estratigrafia do console Atari 2600, sua construção física exterior, seus componentes eletrônicos internos. Ele vai falar mesmo sobre como funcionava a parada. E tudo isso faz parte do Arqueogame. Tanto que eu estou falando, quanto que o Alex está falando, tudo faz parte do Arqueogame. Não esqueçam disso. A gente não está aqui contando lorota. Nós estamos fazendo pesquisa científica. Eu vou tirar aqui a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Amanda. Volte, Amanda. Coloque a sua imagem aí para a gente poder conversar com o pessoal. Opa! Obrigado, pessoal. Estou vendo aqui as interações de vocês, são fantásticas. E uma coisa que eu lembrei, Amanda, eu estava conversando com a colega nossa do Horizon, né, que ela joga online. Deixa eu colocar aqui minha imagem. Opa. Eu estava conversando com uma colega nossa do Horizon que joga online, e ela estava comentando esses dias que ela estava jogando um grupo só com mulheres, o Valorant. Ai, que legal. E estava tudo bem entre elas ali. Aí elas resolveram abrir o áudio para a equipe, né? E tinha um homem lá jogando. Elas eram, acho que 4, mas... E aí na hora que deve ser... Esse homem, rapaz, menino, não sei, enfim... ouviu a voz delas assim, já começou a tirar sarro, querer desmerecer tudo. E o curioso é que isso serviu que o ódio alimenta, né?
Porque aí serviu para que elas jogassem ainda melhor e pegassem MVP na partida e tudo, dando vários headshots. Então, e aí inverteu, né? Elas que começaram a tirar sarro dele. Eu veio todo cantando aí de bonzão e se ferrou. Eu tenho uma. Não, Desculpa. pode falar. Eu vou interromper aqui a gravação. Só um momentinho.